Férias chegando! Ufa! Parecia que esse semestre não ia ter fim, né? Mas as férias estão chegando. Para muita gente, inclusive, as férias já chegaram. E se você está se preparando para a prova do Enem e não sabe se descansa, estuda, descansa, eu vim aqui para te ajudar. E aí, galera? Estão se preparando para a prova do Enem, chegando as férias, bateria já tá ali na reserva e você não sabe se descansa, viaja, estuda, o que você faz? Eu vim aqui para te dar uma luz. Primeira coisa, você não precisa nem ir pro céu, nem pro inferno. Você pode ficar no meio do caminho de boa. Ou seja, você pode estudar, mas também pode descansar, também pode viajar. O mais importante é não perder o ritmo de estudo. Então eu tenho aqui algumas sugestões. A primeira delas, faça uma análise, um diagnóstico do que você pretende fazer nas suas férias. Então você está pretendendo o quê? Você vai viajar com a sua família? Essa viagem vai ser uma viagem de turismo? Você não vai ter muito controle sobre o seu tempo? Ou você vai para casa de familiares? Vai ficar em casa? Pretende sair com os amigos? Tá meio sem grana? Tá meio sem ânimo? Vai ficar mais em casa? Porque isso tudo depende do que você quer fazer das suas férias, de quais são as possibilidades reais que você vai ter de estudo. Primeiro caso, você vai viajar e não vai conseguir estudar muito durante a sua viagem. Neste caso, a minha sugestão é a seguinte: ou antes de viajar ou depois de viajar, você vai separar um tempo das suas férias para estudar. Então, por exemplo, eu tenho 2 semanas de férias ou 1 semana de férias, vou viajar, sei lá, 7 dias, 5 dias. Então eu vou pegar o fim de semana seguinte ou o anterior à viagem e vou me dedicar aos estudos. Eu vou para casa de algum parente, eu vou para o interior, vou ver um amigo. Nesse caso, você já consegue estudar um pouquinho mais. Então já dá para você inserindo ali uns diazinhos de estudo. Agora, mais importante, uma coisa que eu venho dizendo com os meus alunos, para os meus alunos e venho trocando ideia com muitos outros professores. Se você quer fazer uma boa prova do Enem, você tem que melhorar a sua habilidade de leitura. Você tem que ler com maior fluência, capacidade de interpretação lá nas alturas. Então, talvez as férias sejam um bom momento para você fazer as pazes com seu hábito de leitura. Uma dica então é: vou viajar, não tenho como estudar, ou já sei que vou acabar enrolando. Pelo menos ler um livro, tá? Vamos fazer isso, pega lá um livrinho gostoso. É importante também que você não leia sempre aquele mesmo tipo de livro que você já está acostumado. Então pergunte ao seu professor de redação, seu professor de literatura, peça uma sugestão. Faça uma leitura diferente que possa agregar algum conhecimento para que você possa usar na prova. Então, a leitura, ela pode te acompanhar aonde você estiver. Se você for viajar, você pode ler no caminho, você pode ler um pouquinho ao longo do dia, pode ler à noite, mas se você voltar das férias com o hábito de ler um pouco todos os dias, você já venceu e já é um grande passo para o seu sucesso. Agora, pensando que não basta o hábito da leitura, vamos pensar em o que eu vou fazer com meus estudos durante as férias. Se você é daqueles que vai ficar em casa de boa, sossegado, você também vai ter aqui um desafio, que é o seguinte: o que estudar? Essa é uma questão básica. Você não pode simplesmente abrir o seu livro e falar assim: eu vou estudar nas férias, sem saber o que você vai estudar, qual é o tempo que você vai disponibilizar para o seu estudo. Eu sou da galerinha que levanta a bandeira que o bom estudante é aquele que conseguiu, de alguma forma, imprimir uma rotina de estudo em suas vidas. Muita gente acha que rotina de estudo necessariamente tem que ser estudar X horas por dia, mas é muito mais que isso. Eu conheço pessoas que não estudam todos os dias, mas elas têm os dias e os momentos de estudo que são sagrados. Então você precisa começar a ter essa rotina e entender que o estudo ele tem que fazer parte do seu cotidiano. Então a minha sugestão é o seguinte: para você ter uma meta, para ficar fácil de cumprir, independente se você vai estudar um período concentrado das férias ou vai continuar estudando um pouco todo dia, é interessante que você separe as matérias que ficaram atrasadas. Nessas matérias que estão atrasadas, você pode selecionar a partir de prioridades. E a prioridade número 1, as matérias que você tem dificuldade. Férias é um momento maravilhoso. As férias, elas são lindas, maravilhosas, desejadas. Eu também já estou louca esperando as minhas férias, que já estão chegando. Mas qual é o grande barato? É entender que nas férias você tem menos pressão, o despertador não fica buzinando lá no seu ouvido de manhã cedo. Então você tem que aproveitar esse
esse climinha gostoso para encarar aquilo que você tem mais dificuldade, que você tenta ignorar muitas vezes. As matérias que você tem mais dificuldade é aquilo que você às vezes já até estudou, mas você não aprendeu muito bem. Aí chegou o simulado, você não foi tão bem assim, não sei se você fingiu que não era com você. Não, por favor, não finja que não é com você. É com você. E as férias, elas servem exatamente para você encarar essas matérias. Uma coisa que os alunos sempre me perguntam: professora, eu devo adiantar a matéria? Quando alguém me pergunta se deve adiantar a matéria, eu fico olhando para a pessoa. Eu fico tentando entender aquela pessoa. Será que eu estou diante de um fenômeno da natureza? Será que eu estou diante de 0,0001% dos estudantes? Ou essa pessoa está viajando um pouquinho? Por quê? Todos nós sabemos que um pouquinho de matéria atrasada todo mundo tem. É muito difícil manter a matéria em dia. Então, muitos alunos entendem que manter a matéria, o assunto em dia, é simplesmente dar aquela olhada no caderno, fazer os exercícios da apostila e pronto, estudei. Chega no simulado, você não vai bem, mas aí você vai falar que a questão era difícil, ou que você não teve tempo, e você nunca faz aquela reflexão mais profunda de que provavelmente você não aprendeu como deveria aquela matéria. Então, ao invés de ficar tentando adiantar a matéria de forma deliberada, para ver a matéria do ano inteiro, para a hora que o professor falar, você já saber o que ele está falando, vamos ser um pouquinho mais realistas? Se é para poder adiantar a matéria, coloque então à frente. Use o tempo das férias para estudar as matérias que você sabe que você tem dificuldades. Por isso, eu sempre digo, o aluno que é bem sucedido no Enem é um aluno que, mesmo sem ser consciente, ele passou por um exercício de autorreflexão e ele conseguiu entender quais são as suas virtudes, o que ele consegue fazer de melhor e suas maiores dificuldades. Então, por exemplo, sempre tive dificuldade com matérias de ciências exatas. Se eu tinha que adiantar alguma matéria, era aquela que eu sabia que na hora que o professor fosse falar, eu ia ter dificuldade de aprender de primeira. Então eu já ia adiantando, porque aí as dúvidas já iam surgindo, eu já ia me preparando. Muitas vezes quando o professor ia dar aquele assunto, eu já estava me sentindo segura, ficava até mais fácil para eu conseguir entender. Então lembre-se, se você quiser adiantar alguma matéria, adiante aquilo que você tem dificuldade. Use o tempo das férias para colocar a matéria em dia. Use o tempo das férias para colocar o seu hábito de leitura como uma prioridade na sua vida. Agora, o último dos recados é para você, meu jovem. Eu também já tive nessa situação. Chega às férias, você tá morto, exausto. Mas aí seus amigos te chamaram para uma festa. E aí de uma festa você foi para outra festa, de outra festa você foi para outra festa, e as férias acabaram sendo de festa em festa. E aí sabe o que aconteceu? Você não cuidou de coisas básicas que te fazem falta, como por exemplo o sono. Então eu sei que não há nada melhor do que aproveitar as férias com os amigos, sair, se divertir, mas não deixe de descansar, descansar mesmo. Tá? Descansar é não fazer nada, dormir, tá? Dar um tempo para sua cabeça descansar, aproveitar o dia fazendo atividades que no seu cotidiano você não consegue fazer. Tá? Então não fica preso apenas a algumas atividades, que eu tô falando da galera que sai, mas também tem a galera do Netflix, não é não? Epa, acho que eu também tô nessa galera do Netflix. Eu tô me dando um alto recado também. Então fique atento. Nada de entrar numa maratona de uma série Netflix que tem 10 temporadas, 13 episódios cada temporada, e passar 2 semanas de férias vendo a série. Tenha um pouco de limite, tente colocar um pouco de limite. O segredo do universo é o equilíbrio. Então, dá pra se divertir nas férias e estudar? Sim. Eu posso viajar e mesmo assim não chutar o balde? Claro que sim. É tudo uma questão de organização, de estabelecimento de prioridades e de respeito às nossas necessidades. Agora, lembre-se de tudo que eu falei, o mais importante que tem que ficar ali na sua mente, que você não pode esquecer. O período de férias é um período de descanso, mas não pode ser um período em que você vai perder o ritmo de estudo. Então não deixe de estudar.
Não deixe de fazer o mínimo. Eu sei que você não vai dar conta, muitas vezes, de estudar o que você planejou às 8 horas por dia, em todos os dias das férias. Então faça um planejamento real, faça um planejamento amoroso, onde você consiga produzir naquilo que você tem dificuldade, que você consiga usar esse tempo para vencer barreiras, mas sem que necessariamente você fique frustrado por não cumprir todo o seu programa. Eu tenho certeza que você vai conseguir equilibrar tudo isso e vai chegar lá na prova do Enem com tudo para ter muito sucesso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de dar aquele joinha para fortalecer o movimento. Se ainda não conhecia o canal, bem-vindo. Se inscreva, ative as notificações, que vai ter sempre um vídeo novo para você. E o último recado é, galera de Belo Horizonte, eu vou estar aí em julho e em breve vou trazer informações sobre um aulão muito legal com uma professora muito querida e vocês todos estão convidados. Mais notícias, mais informações eu vou divulgar no meu Instagram. Se ainda não me segue, segue lá, @BabiTostes. Um beijo!